4h16. Aqui na Rádio Bandeirantes, a cada 15 dias, a cada 2 semanas, a gente conversa com o Cid Torquato, um dos maiores especialistas desse Brasil na vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Ronald, sempre bom estar aqui com vocês. Pra gente também, Cid. É sempre bom estar conversando com você sobre temas importantes como esse que traremos hoje aqui, porque virou lei. É a lei número 14.624 do dia 17 de julho deste ano, que altera uma lei que fala sobre o reconhecimento de algo fundamental. As pessoas que têm algum tipo de deficiência oculta têm uma simbologia que pode ser usada e que vai fazer com que ela seja percebida daquela forma, principalmente para reconhecimento, atendimento e dedicação de quem vai ou prestar algum serviço ou vai, de alguma forma, interagir com essas pessoas, que é o colar de girassóis. E aí a gente pode falar de quem tem autismo, quem tem problemas auditivos, problemas de visão, entre inúmeros outros problemas que precisam ser percebidos pelo interlocutor. É mais ou menos por aí, é uma conquista, né, Cid? Com certeza, Ronald. É a Lei 14.624 do dia 17, acabou de ser promulgada dia 17 de julho deste ano. As pessoas que têm deficiências ocultas, não perceptíveis, né, numa avaliação superficial, né, no primeiro contato, muitas vezes sofrem muito na sociedade em geral, porque as pessoas, não sabendo que elas têm deficiência, às vezes estranham comportamentos ou características que elas têm, né, porque não escutam, porque não falam, porque né, aqui nós temos questões de paralisia cerebral, né, síndromes aí, algumas síndromes. Então, a ideia de ter um colar, né, na verdade, um cordão, daqueles cordões que a gente coloca crachás, por exemplo, né, com girassóis. Então, eu geralmente tento trazer, Ronald, assuntos que façam sentido, né, que precisam ser conhecidos pela população em geral, para que né, a medida funcione, a medida tenha repercussão, e que a sociedade entenda, conheça e aceite. E esse é o caso, né, desse cordão de girassóis. Né? Então, pessoal, quem está nos ouvindo, se vocês encontrarem alguém com um cordão de girassóis no pescoço, isso quer dizer que ele tem uma deficiência oculta, né? Uma deficiência que não é aparente, né, num primeiro contato. E talvez, né, essa pessoa requeira algum atendimento diferenciado, né, algum recurso específico para essa comunicação e para ela poder, né, interagir com a sociedade como um todo. Então, Ronald, eu acho que é uma medida bastante interessante. Isso mostra que, tanto hoje em dia no governo federal como no Congresso, nós temos, né, pessoas preocupadas, né, com a pessoa com deficiência, com os direitos das pessoas com deficiência, com o protagonismo da pessoa com deficiência, né, e aos poucos a gente vai evoluindo em termos legislativos, né, com leis, mas principalmente pela absorção desses conceitos pela sociedade, né, quebrando preconceitos e, no fim das contas, transformando a vida das pessoas com deficiência em algo mais fácil, mais tranquilo, né, com menos preconceito e menos capacitismo. Cid, boa tarde. A lista é considerável, né? Vai de autismo a fibromialgia, passando por esclerose múltipla, deficiência auditiva e visual não perceptível ali, e também alguns tipos de paralisia cerebral, porque alguns têm a consequência visível, outros não. E como você disse, o importante dessa divulgação
fazer com que todos saibam, né, que aquele símbolo representa que aquela pessoa lida com algum tipo de deficiência não visível. E aí, o que ela deve fazer, né? Que deferência ela deve fazer em relação àquela outra pessoa, a preferência em fila, para atendimento, paciência com relação a tempo para que faça isso ou aquilo. Além de reconhecer aquele símbolo, que atitude a pessoa que vê aquele símbolo em alguém deve ter? Bom, obviamente, já né, o atendimento tem que ser diferenciado. Né? A pessoa tem que, né, sociedade em geral, tem que olhar esse cordão como um sinal de inclusão. Né? Ele está ali pela necessidade das pessoas com deficiência serem incluídas na sociedade, né? O que está longe de ser realidade hoje. Você tem, obviamente, casos de sucesso, tem gente muito bem inserida, eu sou um caso desses, quer dizer, a deficiência, obviamente, pesa muito para mim, mas eu né, interajo, trabalho e tudo mais. E é isso que esse cordão quer garantir para essas pessoas com deficiências não visíveis. Né, promover o seu protagonismo, né, promover a inclusão e, em alguns casos, isso vai precisar de alguma atenção especial do interlocutor. Né, seja no caso, por exemplo, de deficiência auditiva, né, a gente vai precisar de algum recurso, eventualmente de libras, para conversar com a pessoa, mas o principal, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, é a questão atitudinal, é a questão da gente refletir sobre o tema e conseguir mudar as nossas atitudes. Eu não paro de repetir que ainda existe muito preconceito na sociedade. E esse cordão tenta, em identificando essas pessoas, quebrar o preconceito, fazer com que a inclusão, né, o trato da pessoa seja muito melhor do que é hoje. Porque hoje acontece muito estranhamento. Por exemplo, recentemente, em função né, também desse acontecimento, eu estive falando com alguns comandantes da Polícia Militar, né, e eles me relatando casos de estranhamento, né, de muitas vezes o agente, o policial, não sabe, não identifica rapidamente a deficiência, não sabe lidar com ela e às vezes lida, inclusive, de modo agressivo, pensando que a pessoa está ali ou embriagada, muitas vezes, ou, sei lá, né, não destratando a autoridade pública, muitas vezes. Então, é muito importante essa identificação. Espero que isso realmente pegue, né, seja uma lei que tenha impacto para as pessoas com deficiência. Isso resulte, obviamente, na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Cid, Ronald, temos tempo para mais uma pergunta? Tem, vamos lá, Zaidan. Hoje, Cid, eu citei você numa conversa com uma diretora de setor de RH, em empresas importantes, uma larga experiência. Inclusive, ela tem um trabalho paralelo ali com o pessoal que trabalha com pessoas com diversidade, né? Neurológica. Neurológica. Exato. Neurodiversidades, né? Neurodiversidade, exato. E ela, na verdade, está envolvida em diversos trabalhos sociais, inclusive é madrinha de um programa para mulheres com câncer. Mas o trabalho dela, profissional, é em RH. E a gente falava exatamente sobre as cotas, né? E como as empresas lidam com isso. Não apenas para empregar, mas o que é feito depois, né? Para uma inclusão efetiva, ascensão na carreira, etc. E eu mencionei a sua participação quinzenal aqui, que muito nos honra na Bandeirantes. E ela falava dessas dificuldades, né? Que há empresas e empresas, né? Algumas lidam muito bem, no mercado de trabalho, daquelas que têm uma deficiência visível, Cid?
Bom, como eu disse, né, às vezes, num contato superficial, né, não fica clara a deficiência. E depois, ela, num contato mais diário, ela com certeza vai aparecendo. Né? A sociedade, nós todos, temos que aprender, entender mais a deficiência, entender que deficiência não é sinônimo de incapacidade, né? As pessoas com deficiência não são incapazes. Nós temos que tentar conhecer o maior número de casos e características de pessoas com deficiência para evitar esses estranhamentos, né? E entender que deficiência faz parte da vida. Existe eu sinto uma resistência de muita gente a discutir deficiência, a falar sobre deficiência, né? Não sei se por medo, não entendo muito bem porque é uma das questões que realmente me intrigam. Mas a gente tem que incluir essas pessoas. É insustentável ter um número tão grande, um contingente tão grande de pessoas fora né, da sociedade, do mercado de trabalho, por preconceito. Então, né, entender melhor tudo isso, entender as deficiências, né, é fundamental. Então, é isso que a gente faz aqui um pouco, né, Zaidan? Levar um pouco desse conhecimento para a sociedade. Você pode ver que não tem outros veículos que fazem isso. Né? Parabenizo a Bandeirantes por esse espaço. Né? Você não tem outros espaços editoriais que, de forma sistemática, discutem o tema da deficiência e eu acredito que isso deveria se ampliar. Sem informação, a gente não vai ter inclusão. Sem informação, a gente não vai andar para frente. Então, né, insisto aí né, que as pessoas se liguem nessa questão e aprendam mais sobre deficiência para a gente ter um mundo melhor para todos. Cid Torquato, a cada 15 dias, 2 semanas conversando conosco aqui. O Cid, que é presidente do Econlibras e também um dos maiores especialistas desse país no tema da vida da pessoa com deficiência. Cid, um bom fim de semana para você. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.